Bora? Bora. Vamos proseando aqui. Então, vamos lá. Maria, é o seguinte. Como que você quer que eu te chame? Como que vai estar lá? Tá, Tá Maria Maria tanto Moema, faz. É, mas mas eu tranquilo. prefiro o Maria porque o Moema, muita gente tem dificuldade e Tá, vira Noêmia, vira tá. outra coisa. Então, Maria. Então, Então, Maria. Maria é mais garantido Tá. e Vamos... quem me conhece de Moema Vai saber que é vai você. saber. E Então, Maria é fácil. então tá bom. Então, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui na câmera e viro pra você. E aí eu trago, passo a bola pra você se apresentar. Tem Tá, alguma pergunta-chave que você queira que eu faça? Você quer... Enfim, vamos conversar, vamos conversar. não é? É, Então, vamos depois a conversar. gente corta. Exato. Estamos começando mais um podcast, porque aqui o importante não é o meu, não é o seu, mas o nosso ponto de vista. E hoje com uma convidada, uma ilustre convidada, Maria, está como pré-candidata a vereadora por Américo Brasiliense. Maria, boa noite, Boa seja noite. bem-vinda. Uma honra estar aqui. Prazer é todo nosso. Maria, conte um pouco para os nossos espectadores quem é você, um pouco da sua trajetória. Eu sei que tem muita coisa, muita vivência, nacional, internacionalmente, enfim, conte para nós um pouquinho. Eu vou separar a minha história, como se faz no teatro, Uau. em 3 atos. Então, o primeiro ato, né, a minha infância, eu cresci na fazenda, na roça. Mas eu nasci em São Paulo e aos 7 para 8 anos eu mudei para Américo, mas não para a cidade, para a roça mesmo, para a fazenda. Então, foi uma loucura na minha vida, porque eu estava acostumada com tudo que acontecia em São Paulo, a família toda em São Paulo, e só minha mãe, a minha irmã, e é só a gente na fazenda. Então foi uma loucura, assim, muito grande. E não tinha luz elétrica. Então Uau. foi uma experiência muito complicada no começo, mas depois eu fui vivendo um tempo caipira, que é o que me alimenta muito, e aí entra no terceiro ato, mas depois a gente vai para esse lugar. Então, o primeiro ato é esse lugar de descobrir o tempo da natureza. Então, você está dentro de uma coisa maior, né? Você que é do meio ambiente. Então, isso foi muito importante para a infância. Então, comer a fruta da estação. Ah, hoje não vai dar para fazer isso porque está chovendo, a estrada ficou ruim. Ah, se eu vou tomar banho, eu preciso esquentar a água primeiro. Como é que eu vou fazer isso? Porque tinha que ser no fogão. O pão, né? Fazer a comida no forno. Então, Exato. todo esse tempo natural foi o que fez a minha infância. Aí, o segundo ato, eu vou morar em Américo. E aí, tudo fica mais interessante até, a cidade. Porque em Américo existia um ambiente cultural e artístico muito forte. Então, tínhamos teatro amador, teatro profissional, cantores, música sertaneja, música raiz, rock, samba. Então, encontros de pagode. Américo era um lugar de muita arte da minha infância, ainda minha infância e adolescência. Então, era muito agradável estar em Américo. E aí foi a primeira vez que eu fui ao palco. Depois, eu fui para a televisão, em Araraquara. Aí eu cresci um pouco mais e fui estudar balé clássico, em Araraquara, que tem uma tradição enorme de dança. Só que a minha professora de balé clássico, eu conheci em Américo. Então, era um dia na praça do Coreto. Então, as lindas alunas, são da história de Araraquara, mas a gente deixa para um outro dia, as lindas alunas dançando na Praça do Coreto. Quando eu vi aquilo, era muito parecido com o que eu via na televisão. Então, as coisas de jazz da minha época dos anos 80, aqueles filmes incríveis, aquelas meninas lindas estavam ali em Américo. Então, fui pedir para minha mãe e foi assim que eu fui para o teatro aqui em Araraquara. Então, esse segundo capítulo é a entrada de arte e das possibilidades que existiam, tanto em Américo como em Araraquara. E aí, a partir de Araraquara, eu vou para Ribeirão Preto para estudar alguma coisa, outra, para São Paulo. Aí eu vou para os festivais de dança, Uberlândia, Joinville, que está acontecendo agora. E não só vou dançar, como a gente venceu várias vezes. Então era legal estar dentro de um festival de dança. Em Joinville, por exemplo, é uma delícia porque
plateia é de bailarinos. Então, se você vence em Joinville, você tem reconhecimento das próprias pessoas da sua área. Então, é uma coisa assim maravilhosa. Então, esse é o segundo ato, é incrível dessa possibilidade de arte. A minha família é de professores, então, ok, você vai fazer arte, mas você precisa ter uma garantia de todo dia, porque ainda mais o balé clássico tem uma... Hoje em dia não é mais assim, mas na minha época tinha coisa de idade, você não poderia fazer balé clássico por muito tempo. Então, você precisa ter uma garantia, um trabalho para que você possa dançar. E aí entra a parte de educação. Minha mãe é professora, meu pai é professor, a minha avó, meu bisavô, Uau. todos professores, minhas tias. Então, era uma coisa natural estar na educação. Aí vem o terceiro ato, que é quando eu fico adulta, e é quando eu ligo todas as pontas. Então, se eu não tivesse crescido na fazenda, eu não conseguiria entender muitas coisas que eu fui fazendo e muitas escolhas que eu fui fazendo por obedecer o tempo natural. Então, isso é muito importante. E reconhecer esse lugar da fazenda na minha história vai acontecer num lugar que parece que não é bem assim, né? Eu estava na França, em Paris, estudando balé clássico, do jeito dos sonhos. E aí eu percebo, eu sou aquela menina caipira de Américo. Aí depois tem uma outra vez que eu vou dançar na Colômbia, também por causa do pessoal aqui de Araraquara. E na Colômbia, eu olhar tudo, toda a cidade, como é que funcionava, as feirinhas de pequeno produtor, que eram coisas que aconteciam em Américo. Então, Américo, quantas vezes eu vendi ovos, eu levei lã de carneiro para poder vender na feirinha do pequeno produtor. Então, esse ambiente é gosto natural, mas é orgânico. Uhum. E aí, trabalhando na Colômbia, trabalhando em Portugal, eu fui reconhecendo e juntando todos esses lugares e entendendo que é Américo que me deu essa base para poder voar longe. Então, eu pude experimentar todas essas coisas maravilhosas. E aí, para pôr a cereja do bolo, ou o grande final, ou como a gente fala no balé, a coda. Né? A coda desse espetáculo, que eu sou muito agradecida por ter vivido, foi ter dançado com senhoras de 60 anos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, isso eu acho que foi a minha grande felicidade. Uau. Então, estar com essas senhoras que depois dos 60 resolveram dançar, resolveram estudar a dança, e aí descobrir que não tem essa coisa de idade para a gente experimentar e para a gente aproveitar, estar no Teatro Municipal do Rio, eu assim, uau, o que mais eu poderia querer? Que outro desafio, que outra aventura eu podia querer mais? Porque eu acho que já cumpri tudo que eu queria de dança e no meu país e fora dele. Aí vê se não, falta voltar para minha casa e dividir o que eu aprendi com as outras pessoas. Então, é isso que falta. E aí volto para Américo pós-pandemia e não tem mais as coisas que tinham da minha infância e da minha adolescência. Então, onde estão os artistas? O que eles estão fazendo? E será que esse veículo que a gente está usando, né? Será que esse veículo novo da internet, será que não estão aqui os artistas? Onde estão? O que está acontecendo? Então, eu quero fazer esse mapeamento de o que está acontecendo e a gente valorizar tudo isso. Porque eu penso assim, a arte, né? Eu tive a sorte de ser bailarina, mas às vezes a gente precisa dançar só para estar feliz, sabe? Só para poder ter forças para enfrentar as dificuldades da vida. Da mesma forma que às vezes fazer uma costura, fazer uma pintura, fazer um trabalho de artesanato, às vezes é uma coisa para a gente ter força, para a gente ficar feliz, para ter um instante poético. Não necessariamente você não precisa ter isso como profissão, mas você precisa dessa força, que é você olhar para a sua natureza e estar em sintonia com Deus. Então, esse é
o meu novo desafio agora. Então, como é que eu encontro outras Marias e outros Josés? E como é que a gente faz arte? E como é que a gente faz isso se não for mexendo em política? É muito complicado a gente fazer isso com o próprio esforço, precisa de uma ajuda muito grande que... Pensei agora na história da cigarra e da formiga, né? Uhum. Que o Monteiro Lobato depois corrigiu. É a fábula original, a formiga é a protagonista da história e ela não vai ajudar a cigarra que está sempre cantando. Mas na versão brasileira, né, podemos falar assim, uma ajuda a outra. Então, a cigarra tem a oportunidade de fazer o trabalho dela e dar força para que a formiga continue fazendo os seus dois trabalhos. Então, no fundo, nós somos cigarras e formigas ao mesmo tempo. Então, a gente tem horas que precisa um trabalho, tem horas que a gente precisa cantar. Uau. Muito bonito, Maria, sua história. Dentro dessa vertente, eu vou só pegar um gancho para as próximas gravações, porque aí, não sei, né, como que você vai estruturar isso, mas dentro da sua experiência, eu consegui ver várias vertentes que você, como especialista, pode atuar como pedagogia. Na área de crianças, na área dos É. idosos, Isso agora tá gravando? enfim. Tá? E aí, Caio? Tão bonito? Gente bonita, hein, Caio?